Opa, fala aí. Eu sou o Luiz, como é que vocês estão? Bom, como vocês puderam ver aí no título, hoje, em comemoração a 1 mês de canal, o que não é muita coisa, né, mas eu acho que já merece uma comemoração, eu trago pra vocês a parte 2 do famigerado Dante Rale. Eu já tinha feito aquele primeiro vídeo mostrando o conceito inicial, né, e foi um vídeo bem interessante, mas revendo ele eu percebi que deixei algumas coisas meio soltas ali, principalmente sobre as habilidades. Eu falei delas, mas eu não expliquei exatamente quais status elas dão, como funcionam em números, nem nada mais aprofundado em relação a isso. Então eu decidi trazer essa parte 2 justamente para completar tudo isso. Ah, e antes que perguntem, o Concept dos Inscritos vai começar assim. Eu estou finalizando alguns projetos que eu já tinha planejado antes mesmo de começar o canal. E assim que eu terminar eles, pode ter certeza que o Concept dos Inscritos começa. Agora, antes de ir direto pro conteúdo, eu tenho um anúncio muito especial para fazer para vocês. Em comemoração a esse vídeo, o The Spike Academy simplesmente entrou em contato comigo e propôs uma colaboração. E a gente simplesmente anuncia que agora, lá no servidor Spikers Academy, o Dante Rale está disponível como um personagem jogável dentro de um bot que tem no servidor. Pra quem não sabe, é um bot onde você consegue fazer algumas partidas rápidas de vôlei usando certos comandos. E cara, sinceramente, ele realizou um sonho meu, mano. Eu nunca imaginei que fosse acontecer, um concept meu simplesmente se tornar jogável. Então entra lá no servidor, participa do evento que tá rolando, testa o bot, que é muito divertido mesmo, e claro, testa o Dante Rale também, porque ficou incrível. E eu não posso deixar de mencionar os outros 2 servidores importantes da comunidade. O The Spike Brasil, que é a maior comunidade atualmente, então sempre tem gente batendo papo, e o The Spikes Realm, que é o servidor do Vini, o maior youtuber dessa comunidade. Inclusive, eles estão com um projeto muito interessante de dublar o modo história, que eu falei em alguns outros vídeos. Então sim, vale a pena lá dar uma olhada, passa por lá, entra nas comunidades, dá uma conversada, porque esses caras me ajudaram muito, foram muito parceiros aqui pro início desse canal. Mas enfim, bora pro vídeo. Pra você que não conhece Dante Rale, eu vou resumir bem rápido. Bom, ele é um concept que eu criei de um levantador pro jogo The Spike Cross. Mas se você clicou nesse vídeo, provavelmente já sabe disso. Então bora direto pra história dele. O Dante foi um jogador profissional, e era muito conhecido pela visão de jogo absurda que ele tinha. Só que aí entra o problema. Ele começou a se viciar em apostas e trouxe isso pro seu estilo de jogo. Começou a forçar umas jogadas extremamente arriscadas que nem faziam sentido. Praticamente um Kageyama. E isso acabou custando a carreira profissional dele. Só que um tempo depois, ele encontra o Jae-Yoon e os dois formam uma dupla. Assim, ele finalmente retorna a jogar. Agora que eu falei sobre essas coisas, eu vou trazer uma coisa extremamente importante que eu não falei no último vídeo. Os status do personagem. Então vamos lá. Esses são os status do Dante. Como vocês podem ver, o ataque dele é massivo. Inclusive, o levantador com o ataque mais forte do jogo, superando o seu A, que tem 185. E eu acho justo, porque o seu A tem uma habilidade ativa que permite ele atacar quando ele quiser. Agora, no caso do Dante, é muito RNG. Só que fica meio roubado, né? Porque o saque dele vai ser extremamente poderoso. Mas que se dane. É o Dante Rale, ele pode. Vamos falar sobre ele na quinta ascendência. A eficiência da habilidade dele vai até 135% e o tempo de espera é de 15 segundos. Os buffs são Jackpot mais 40 de ataque mais 7 de salto. Outros resultados, mais 10 de ataque mais 2 de salto. E nenhum resultado, um debuff de menos 10 de ataque e menos 2 de salto. As probabilidades aqui eu vou colocar na tela para vocês rapidinho. Mas em resumo, sobre os jackpots, quando você tá com 100% de recepção, a chance de jackpot é 40% e não tem chance de debuff. Entre 100 a 50% ali, tem uma chance de jackpot de 20% e uma chance de debuff bem pequenininha de 10%. Chance de 50% a 0% de recepção, ou estamina, sei lá como é que você chama. Uma chance de jackpot quase que mínima e uma chance de nenhum resultado de 30%. Então, é bem importante que você mantenha sempre a habilidade só para utilizar quando ele tiver com recepção mais alta. Primeira passiva, sorte de apostador. A cada jackpot seguido, ele ganha mais 8% de chance de atingir outro jackpot. Máximo de 3 stacks. Ou seja, acumula até 24%. Segunda passiva, aposta alta. Tava no vídeo passado e não mudou muita coisa. Em resumo, tem mais chance de entrar em estados. Se ele faz coisas boas na partida, entra mais fácil no estado positivo. Se faz coisas ruins, entra mais fácil no estado negativo. Terceira passiva, sincronização rápida. Ao levantar para um mid-blocker, ele recebe mais 20 de ataque. Então pensem, cara. Se todo mundo odiava o Artis, agora ele vai ter mais de 200 de ataque. Chora, Nishikawa. Combinações. Dante mais Jae-Yoon. Mais 7 de salto, mais 7 de ataque, mais 7 de speed e menos 3 segundos no carregamento do jackpot. Isso aqui é um absurdo. Eu acho que eu exagerei um pouquinho. Dante mais Minjun. Mais 8 de ataque e mais 5 de speed. Além de que o Minjun fica imune a estados que aplicam debuff. E ter mais chance de entrar no estado engajado. Eu só fiz isso por causa que o Minjun é o personagem mais azarado do jogo, então eu acho que ele merecia aqui, né? Uma combinação com um personagem mais sortudo. Então, no geral, é isso sobre o Dante Rale. Mas ainda tem uma coisa que eu quero adicionar antes de finalizar essa parte. Como vocês sabem, o Jae-Yoon e o Dante Rale formaram uma dupla, só que ainda falta alguém pra fechar o trio, né?
E o mais interessante é que esse conceito eu pensei até antes do próprio Dante. Só que eu nunca tinha colocado em prática, nunca tinha realmente desenvolvido ele. E agora eu vou fazer isso. E o personagem que eu vou fazer concept é um que já existe no jogo, um mid blocker do Colégio Cell, que joga no mesmo time do Jaehyun, o Young Seok. Eu acabei vendo ele na gameplay e por algum motivo eu curti muito o personagem. Talvez porque eu gosto desse tipo de personagem mais underdog, que ninguém dá muita bola. Mas acho que não foi só isso. Foi mais pelo fato de o bloqueio dele ser extremamente forte, mesmo sendo um personagem classe B. E eu pensei, cara, se como classe B ele já faz isso tudo, imagina se ele fosse realmente trabalhado como personagem principal dentro do jogo. E foi aí que eu decidi fazer um rework, trazendo ele como personagem de classe S- e fechar o trio. Então vamos começar com os status bases. Status médios, mas vocês vão entender por quê daqui a pouco. Primeiramente vou falar da passiva, que eu deixei em inglês porque fica mais daorinha, que é Keep Alive, que recupera 30 de estamina sempre que dá slide. E agora vamos para a ativa principal. Ativa, Two Souls. A eficiência da Two Souls é de 135%, igual a do Dante Hale. E basicamente ele pode utilizar essa ativa a cada 5 segundos. E resumidamente, alterna entre dois modos, ofensivo e defensivo. No ofensivo, maiores chances de receber o levantamento, e no defensivo, menores chances de receber o levantamento. No modo ofensivo tem buffs de mais 20 de ataque, mais 10 de speed e menos 10 de salto. Já no modo defensivo tem mais 10 de salto, mais 30 de defesa, menos 10 de ataque. E basicamente esses aqui são os status finais. Existem os status gerais, mas existem os status finais que ficam depois de alternar entre os modos. E analisando os status, sinceramente, ele fica forte demais para um S-, mas não é forte o suficiente para superar a Hanla ou qualquer personagem que debuff. Então acho que tá justo. Combinação Jaehyun mais Dante Hale mais Young Seok. Recupera mais 50% de estamina ao fim de cada set. E pelo que vocês viram, né, o Young Seok simplesmente vai servir aqui para fazer a recuperação de recepção ou de estamina ser praticamente infinita e obrigar o Dante Hale a dar jackpot infinitamente e o Jaehyun ficar extremamente buffado por toda a partida. Agora vem a parte interessante que correlaciona com a lore desse trio, né? Se a gente analisar cada personagem individualmente, nenhum deles é o melhor do jogo, estão longe de serem. O Jaehyun modo base é o pior Wing Spiker do jogo, sem exagero, e mesmo na quinta ascendência ele é no máximo top 4. O Dante Hale é parecido, tem um buff absurdo, mas é extremamente inconsistente por causa do RNG. Sozinho provavelmente ficaria ali no top 4 ou até abaixo disso. E o Young Seok, por mais que seja forte, ainda é um S-. A Hanla é mais forte e personagens de buff, como Sangyeon e Claire, também entregam mais impacto direto na partida. Separadamente, eles não são os melhores, mas juntos eles se completam, cara. Quando os três estão no mesmo time, eles se tornam fortes o suficiente para transformar o Jaehyun em um S+, não oficialmente, mas em desempenho real da partida. Não só isso, como ele passa a ser o classe S mais forte dentro do jogo dentro dessa composição, perdendo apenas para os próprios classes S+, né, que naturalmente já são superiores. E é isso que torna o trio interessante. Não é sobre três personagens quebrados individualmente, é sobre a sinergia entre eles. Tá, agora vamos pra surpresa que eu falei pra vocês. Eu simplesmente tô planejando fazer um dos maiores projetos da minha vida e com certeza o maior que esse canal vai ver. Que é simplesmente fazer um capítulo focado no Dante Hale, em como ele conheceu o Jaehyun e como eles se tornaram uma dupla. Eu ainda não pensei profundamente sobre isso, então não tem como dar muitos detalhes, mas eu quero que isso se torne real. Não vou dar nenhuma data de forma prematura, porque eu quero realmente fazer uma parada trabalhada e produzir finalmente a última parte do Dante Hale com o capítulo dele completo para vocês. Então, por enquanto, eu vou permanecer neutro sobre isso, mas daqui a um tempo eu vou trazer algumas informações sobre. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a parte 3, com o capítulo do modo história do Dante Hale, realmente aconteça, comenta aí embaixo, pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e compartilha. Eu nunca falei isso, mas eu quero que esse vídeo dê um resultado para eu realmente me instigar, me dar vontade de produzir essa parte final. Enfim, esse foi o vídeo, fiquem com Deus, até o próximo.